Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Luiz Lima, aliado do presidente Jair Bolsonaro, apresentou e justificou a proposição de uma PEC destinada a reformular o Supremo Tribunal Federal, destituindo os atuais membros, estabelecendo a modalidade de eleição direta para a composição da Suprema Corte e limitando o mandato em 8 anos. O parlamentar explanou. Trata-se da PEC da eleição direta para ministro do Supremo Tribunal Federal, que altera a Constituição da República para dispor sobre a eleição direta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O objeto da presente emenda à Constituição é fazer a destituição da atual composição do Supremo Tribunal Federal e estabelecer a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal por eleição direta, mas preservando o caráter técnico dos escolhidos e sua reputação ilibada. O mandato previsto aqui é de 8 anos, sendo vedada a sua recondução. Nesta atuada, o congressista justificou. Cremos que a eleição direta dos ministros do Supremo Tribunal Federal emprestará legitimidade às decisões do órgão, qualidade que atualmente lhes falta na execução de seu mistério, que, sendo técnico, é também político nas ponderações que eventualmente exercem sobre a legislação pátria. Segundo Luiz Lima, a odierna interferência do STF em matérias de toda sorte carece de legitimidade, uma vez que os membros da Corte não foram eleitos pela sociedade brasileira. O parlamentar pontuou. Assistimos a todo momento às intervenções de ministros do Supremo Tribunal Federal, não só em assuntos que dizem respeito à natureza de suas atividades profissionais, mas também em matérias de interesse da sociedade fora do âmbito do excelso tribunal. É normal, pelo destaque e pela importância que eles têm, que as suas opiniões repercutam sobre uma gama de assuntos do país. Em ambos os tipos de intervenção, parece-nos relevante que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam portadores de legitimidade política, a qual nasce e só pode nascer diretamente pelo voto popular. No ensejo, o deputado federal voltou a proferir severas críticas contra a inação do Senado Federal diante de arbitrariedades de membros do tribunal. E eu espero que, diferentemente do Senado, que é constituinte, o Senado nunca chama um ministro para prestar declarações, por mais que sejam absurdas as suas decisões. Parece que os 8 anos do Senado deixam as pessoas um pouquinho mais lentas. Cadê os senadores? Cadê o senador Rodrigo Pacheco? Todos os movimentos do Supremo Tribunal Federal hoje fazem com que ele se assemelhe a partidos políticos da oposição. Então, tudo isso me motivou, juntamente com os consultores legislativos desta Casa, da Câmara dos Deputados, a criar esse projeto de lei para que seja apreciado, seja votado e definitivamente façamos do Supremo Tribunal Federal um Supremo Tribunal Federal isento, indicado pela população brasileira ou por outros 11 segmentos, mas referendado pela população brasileira. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e ex-presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix,
a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, professor Alcides, mais uma vez ocupando a tribuna hoje, dia 24 de março, quinta-feira. Gostaria de fazer uma homenagem à deputada Bia Kicis, uma excelente deputada, foi eleita aí aproveitando uma oportunidade democrática como jamais vista no nosso país, fazendo com que pessoas que há alguns anos não pensavam em entrar para a política e a sociedade nos empurrou no bom sentido para ocupar esse lugar. E muito feliz com o retorno aqui do deputado Daniel Silveira, que muito bem representa o estado do Rio de Janeiro e representa muito bem o nosso país. Presidente Alcides, eu gostaria de aproveitar o tempo que estamos tendo aqui hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de março. Eu acabei de apresentar uma PEC é a PEC da eleição direta para o Supremo Tribunal Federal. Altera a Constituição da República altera a Constituição da República para dispor sobre eleição direta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O objeto da presente emenda à Constituição é fazer a destituição da atual composição do Supremo Tribunal Federal e escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal por eleição direta, mas preservando o caráter técnico dos escolhidos e sua reputação ilibada. O mandato previsto aqui é de 8 anos, sendo vedada a sua recondução. Cremos que a eleição direta dos ministros do Supremo Tribunal Federal emprestará legitimidade às decisões do órgão, qualidade que atualmente lhes falta na execução de seu mister, que sendo técnico é também político, nas ponderações que eventualmente exercem sobre a legislação pátria. Esse caráter juspolítico da nossa Corte mais elevada é elemento importante das reflexões que conduziram a presente proposta de emenda à Constituição. Ora, assistimos a todo momento às intervenções de ministros do Supremo Tribunal Federal, não só em assuntos que dizem respeito à natureza de suas atividades profissionais, como em matérias de interesse da sociedade fora do âmbito do excelso tribunal. É normal, pelo destaque e pela importância que eles têm, que as suas opiniões repercutam sobre uma gama de assuntos do país. Em ambos tipos de intervenção, parece-nos relevante que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam portadores de legitimidade política, ao qual nasce e só pode nascer diretamente do voto popular. E com voto universal e secreto também propomos um mandato por prazo determinado de 8 anos, sem direito à recondução. Eis porque manifestamos a convicção de que o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, conferido por meio do voto popular, nas condições postas na presente emenda à Constituição, produzirá um novo Supremo Tribunal Federal, mais legítimo e com suas decisões voluntariamente mais respeitadas pelo conjunto dos cidadãos. Haja vista o que acabamos de expor, pedimos aos nossos ilustres pares, as senhoras deputadas e os senhores deputados, apoio a essa proposta de emenda à Constituição. Professor Alcides, fica registrado aqui que muitos dos meus eleitores, nós indignados, postamos as nossas críticas ao Supremo Tribunal Federal, e está aqui, o deputado federal Luiz Lima apresentou um projeto de lei que necessita da assinatura de 171 deputados para ser tramitado, e eu espero que, diferentemente do Senado, que é constituinte, o Senado nunca chama um ministro para prestar declarações, por mais que sejam absurdas as suas decisões. O Senado, parece que os 8 anos de Senado faz das pessoas um pouquinho mais lentas, né? Então, cadê os senadores? Cadê Rodrigo Pacheco? Todos os movimentos hoje do Supremo Tribunal Federal faz com que eles se assemelhem a partidos políticos de oposição. Então, tudo isso me motivou, juntamente com os consultores legislativos dessa casa, da Câmara dos Deputados, a criar esse projeto de lei para que ele seja apreciado, seja votado e que definitivamente a gente faça do Supremo Tribunal Federal um Supremo Tribunal Federal isento, indicado pela população brasileira ou por outros 11 segmentos
mais referendado pela população brasileira. Eu sou contra qualquer presidente da República, seja de direita, esquerda, de centro, fazer indicação a ministro do Supremo Tribunal Federal. O Brasil não está preparado e não merece ter um Supremo Tribunal Federal agindo como partido político de oposição. Muito obrigado, professor Alcides. Obrigado, deputado Luiz Lima. Muito obrigado, professor Alcides, que muito nos representa, comandando a sessão do dia 24 de março de 2022, uma quinta-feira. Professor Alcides, ontem a moeda que mais valorizou no mundo foi o real. A cotação fechou em 4,84. Passando por todo o turbilhão político que nós passamos, todos os obstáculos, passamos por problemas de Covid, passamos por auxílios emergenciais que nunca esse país disponibilizou para a nossa população em estado de vulnerabilidade. Tivemos nos 27 estados uma confusão política, onde o Superior Tribunal Federal tornou a República Federativa do Brasil uma república de estados semi-soberanos, onde qualquer governador ou qualquer prefeito, por decreto determinava a livre e espontânea vontade do chefe do executivo municipal ou estadual, a sua vontade, causando uma confusão enorme. Cidades do interior do Brasil, onde você precisava cruzar uma avenida, o comércio estava fechado, do outro lado estava aberto. E com tudo isso, graças a Deus, as nossas autarquias, as nossas empresas estatais dando lucro, o Ministério da Economia no comando do Paulo Guedes, tão criticado pela oposição, e que eu bato palma para o Paulo, porque o ministro Paulo Guedes, muito fiel ao presidente Bolsonaro. Eu diria que o presidente Bolsonaro é uma das pessoas que não se explica, se sente. É um líder de uma banda de rock que de repente não sabe tocar muito bem os instrumentos, mas tem uma presença de palco exemplar. E isso faz com que o PL hoje seja o maior partido aqui da Câmara dos Deputados, em função do seu poder de persuasão, do seu poder de fala, de coragem. E isso é determinante para qualquer líder, qualquer governador ou prefeito. A gente vê alguns candidatos agora à presidência da República, com todo respeito ao Geraldo Alckmin. Seria muito bom o Geraldo Alckmin fazer uma mapa astral dele, porque não está no destino ser campeão. Não está no destino de muitos aqui presentes nessa casa ocupar um cargo no executivo. Então, quando a gente vê uma pessoa sem energia e que se candidata ao cargo de presidência da República, você tem que dar 2 passos atrás. Então, o dólar fechando a 4,84 é um sinal que o investidor, o estrangeiro, tem confiança no nosso país. E como é que pode um estrangeiro ter mais confiança no nosso país do que muitos deputados aqui de oposição, que eu sei e sinto? Os discursos são diferentes dos seus sentimentos. Muitos dos deputados de oposição que sobem aqui na tribuna estão preocupados com o seu emprego. Eles sustentam um discurso que nem mesmo eles acreditam. Então, professor Alcides, fica registrado aqui que ontem a moeda que mais valorizou no mundo foi o real. Os estrangeiros, aqueles empresários que querem investir com segurança num país e que tem uma perspectiva muito positiva para o ano de 2022, 23, 24, 25 e 26, claro, com o governo Bolsonaro, estão apostando no Brasil. Então, o brasileiro que está em casa, está em dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não entregue esse país novamente às pessoas que remaram contra o desenvolvimento e principalmente que não têm preocupação com as futuras gerações. Muito obrigado, professor Alcides. Obrigado, deputado Luiz Lima.